muito bem. A crise pandémica tem de ser compreendida num contexto muito mais amplo e anterior, não é? A própria, e que justifica não só a intervenção do Estado, mas sobretudo a capacidade de intervenção do Estado orientado numa perspectiva ambiental em sentido amplo. Esta pandemia resulta também de um problema ambiental dos mais importantes, que é justamente o facto de que as zoonoses, quer dizer, a transmissão de vírus de espécies animais para a espécie humana, ocorrem também devido ao desaparecimento dos habitats, ou seja, no fundo, à destruição desses habitats, onde esses animais têm, digamos assim, a sua localização e a sua vida, e também à captura dessas espécies que depois são comercializadas, reproduzidas em cativeiro, criando situações que já no passado levaram a graves problemas, mas não com esta gravidade inédita que está a viver. Esse problema, digamos assim, ambiental, é também um problema político, é um problema económico e a crise ambiental é talvez o resultado mais grave da existência de um modelo de economia baseada essencialmente no neoliberalismo. O neoliberalismo não tem, digamos ao contrário do que se diz, uma ausência de Estado. Tem uma ausência de políticas públicas, porque o neoliberalismo impôs-se e mantém-se pela capacidade que tem de ter um governo muito ativo. Simplesmente é um governo muito ativo através de medidas que desmantelam o Estado enquanto provedor de bens públicos, de serviços públicos. Ora, hoje estamos numa situação em que é visível o estado calamitoso a que o sistema internacional chegou. Nós temos 90%, por exemplo, da penicilina fabricada na China. Nós vimos a competição entre os países pelas máscaras, pelo material médico. Isto, no fundo, é o exemplo de uma divisão internacional do trabalho que foi produzida não em nome do interesse da saída da pobreza das populações mundiais, mas foi feita em nome exclusivamente de uma tentativa de reproduzir ao máximo o capital. No fundo, uma sede louca pelo lucro que coloca no seu altar sacrificial a natureza e também a saúde e o bem-estar das pessoas em todo o mundo. Por isso, parece-me que, olhando para Portugal, nós temos de ter bem presente que, efetivamente, o Estado vai ter um papel fundamental e isso passa por compreendermos que há muitas incógnitas, há muitas incertezas, nós não sabemos até que ponto é que, como seria do interesse público, na minha perspectiva, até que ponto é que esta crise vai permitir uma evolução positiva da União Europeia, ou seja, o retirar dos liames, das cadeias, também elas neoliberais em que a União Europeia se deixou enredar, no sentido de se assumir a União Europeia como uma união democrática de povos, capaz de ter um tesouro próprio, de ter um governo democrático próprio e, portanto, os passos e a discussão que se está a fazer no sentido de saber até que ponto é que será possível mutualizar a dívida, até que ponto é que será possível o Banco Central Europeu financiar diretamente os Estados sem passar pelo sistema bancário, até que ponto é que será possível que essa ajuda seja uma ajuda efetivamente a fundo perdido ou então um empréstimo de longo prazo com uma taxa de juros baixa ou nula. Tudo isso são questões extremamente importantes, porque seria fundamental não só para sairmos da crise do Covid-19, mas sobretudo para que essa saída permitisse assumirmos um papel ativo no combate à ameaça fundamental que o planeta tem hoje, que nós temos hoje no planeta, que é a crise global do ambiente e a emergência climática, seria fundamental que o fizéssemos a uma escala europeia. No entanto, as recomendações
que gostaria de fazer são recomendações que se aplicam em qualquer dos cenários. Num cenário de fortalecimento democrático da Europa ou num cenário que seria lamentável, que seria perigoso, de fragmentação da Europa em 2 ou 3 blocos, o que também é uma possibilidade real no horizonte futuro. Eu diria que o Estado vai ter um papel muito importante e vai existir uma luta pelo Estado. Não podemos ser ingênuos. Os setores dominantes, os setores que ao longo de muitos anos têm manipulado governos, têm influenciado decisões e políticas públicas, vão querer que seja o Estado a salvá-las. Esses setores vão usar todo o seu poder de influência para que o financiamento que vai ser garantido pelo Estado, o financiamento nacional e o financiamento europeu, vá satisfazer as suas necessidades. E nesse aspecto, o ambiente deveria funcionar como um critério de seleção. Dou um exemplo muito concreto. A TAP, de certeza, que vai pedir o apoio, já pediu, aliás, o apoio e o financiamento público. O Estado, na minha perspectiva, não deve intervir neste momento. O Estado deve deixar o mercado funcionar. Isto é, o Estado deverá intervir sobre a TAP e sobre a ANA a partir do momento em que o valor de mercado dessas duas empresas se aproximar de uma situação em que a nacionalização será um ato administrativo. Com isso, nós teremos uma vantagem política, uma vantagem ambiental e uma vantagem económica. Porquê? Porque poderemos redimensionar essas duas empresas públicas estratégicas de acordo com as necessidades prováveis, porque efetivamente, se há alguma coisa que vai ficar ferida, eu diria de morte, nos próximos anos, é a desmesura do setor da aviação comercial. A aviação comercial vai retomar os voos, mas nunca e jamais da forma como no passado recente aconteceu. A aviação comercial vai sofrer uma redução enorme da procura, os preços dos bilhetes vão aumentar, as restrições sanitárias vão aumentar, portanto é um disparate investir dinheiro em novos aeroportos ou tentar salvar aquilo que não tem salvação possível. Segundo aspecto, pela positiva, o ambiente funciona para uma política de transportes que deve apostar cada vez mais na ferrovia. Portugal fez péssimos investimentos a esse nível, investimos demasiadamente no modo rodoviário e deixámos a ferrovia numa situação que continua crítica. Nós vamos precisar da ferrovia, quer de passageiros, quer da ferrovia de mercadorias. Portanto, isso também é um critério absolutamente fundamental. Outro critério fundamental, penso que é a de aproveitar esta situação para que o Estado seja exigente também socialmente. Isto é, as empresas que paguem os seus impostos, não no país, mas em paraísos fiscais como a Holanda, são empresas que não devem ser financiadas. Estamos a falar de grandes empresas nacionais. Ou então, o seu financiamento deve ser condicionado a um regresso ao país como o Portugal, como não só o país das operações comerciais dominantes, mas também como o país onde se pagam impostos. Isto não é separável da necessidade de combater os paraísos fiscais à escala europeia, a única onde isto poderá ter sucesso. Mas será um fator suplementar de pressão sobre estas empresas, que muitas delas vão e estão já a pedir apoio público. Se não pagam impostos em Portugal, não podem pedir impostos ao governo português. Peçam ao governo neerlandês, porque é aí que pagam os impostos. Outro aspecto que me parece também muito importante é que a política de ambiente, os objetivos ambientais e climáticos também têm uma aplicação fundamentalmente positiva, ou seja, devem servir para discriminar positivamente os investimentos na criação de postos de trabalho e na reabilitação e na proteção e até na multiplicação de pequenas e médias empresas, por exemplo, no setor agrícola. Nós precisamos imenso de mudar o nosso conceito de agricultura. Nós construímos uma agricultura voltada para a ideia de que o mercado internacional vai funcionar sempre. Se há alguma coisa que nós sabemos é que as coisas não funcionam sempre. E não está fora de possibilidade que esta crise se adense, porque está apenas no começo, e podemos ter aqui problemas de segurança alimentar. Esperemos que não, mas em qualquer dos casos, Portugal deve apostar não tanto na balança comercial da sua agricultura, mas mais na capacidade de aumentarmos a produção
interna da nossa população, ou seja, os alimentos para a nossa população. Eu dou um exemplo. Nós importamos 90% dos cereais que são fundamentais para a alimentação. Temos de reduzir essa percentagem. Não vamos fazer nenhuma campanha do trigo, como aconteceu no passado, porque efetivamente isso tem impactos ambientais, mas vamos libertar solos, terrenos que hoje estão ocupados, por exemplo, por zonas florestais abandonadas, também por atividades agrícolas que possam ter uma utilização no setor alimentar. A agricultura e as florestas também estão ligadas. Também deverão ser criados estímulos que permitam, no fundo, o quê? Permitam a criação de empresas agrícolas e empresas florestais em áreas que neste momento estão ocupadas por monoculturas. Monoculturas do eucalipto, monoculturas do pinha-bravo. Nós temos muitos terrenos agrícolas que estão abandonados e há que fazer uma verdadeira política de colonização interna. E isso passa por uma mudança da propriedade, isto é, os terrenos que estão vacantes, os terrenos de proprietários absentistas, se não forem reclamados durante um determinado período de tempo, devem retornar à propriedade pública e o Estado deve ter a capacidade de usá-los na sua política de povoamento do interior e de combate, digamos assim, a uma florestação que todos os anos causa os maiores incêndios da Europa. Mesmo antes de 2017, Portugal é o campeão dos incêndios florestais europeus. Isto não se combate com helicópteros, nem com aviões, nem com bombeiros. Isto combate-se com um novo ordenamento florestal, que é uma tarefa de anos, uma tarefa de milhares e milhares de pessoas, e é preciso começar desde já. Porque quanto mais as alterações climáticas se agravarem, mais difícil será fazer este combate. A indústria, a mesma coisa. A indústria, nós não podemos depender da China para tudo. Nós não podemos depender do exterior para tudo. Não estou com isto a dizer que não devemos, evidentemente, ter uma política de abertura, mas é uma política de abertura que não ponha em causa a nossa segurança sanitária, o cuidado com as pessoas. Isto passa justamente por apostarmos em mais pequenas e médias empresas ao serviço do nosso mercado interno, ao serviço das necessidades da população portuguesa, dos setores económicos. Devemos ser capazes de produzir mais para o nosso mercado interno, independentemente de uma integração europeia mais aprofundada. Temos que fazer mais para nós e não depender tanto do mercado interno. Por outro lado, também um aspecto que não tem sido falado, eu tenho sido uma voz, de certa forma, solitária neste domínio, e que é o seguinte: já não podemos evitar muitas dificuldades e muitos problemas que vamos ter em termos de segurança, em termos de proteção civil, em termos de eventos climáticos extremos, em termos de fenómenos súbitos que causam destruições e perdas de vidas humanas. Não podemos não podemos pensar que um milagre vai impedir, por exemplo, que a temperatura continue a subir ou impedir que o litoral português continue a ser cada vez mais ameaçado. Chegará o dia, e não será daqui a muitos anos, em que teremos de evacuar populações da zona costeira. Ora, nós não temos, neste momento, nenhuma entidade capaz de atuar no terreno, apoiando as pessoas com rapidez. Não podem ser as forças policiais, a GNR, a PSP, não estão preparadas para isso. Os bombeiros têm um campo de aplicação mais limitado. Aquilo que eu defendo é uma reinvenção das Forças Armadas, o que implica que não podemos, numa situação em que o Estado vai ser central, não podemos deixar este modelo de Forças Armadas, que também é um modelo neoliberal, são Forças Armadas profissionais, que efetivamente são baseadas no fim do serviço militar obrigatório, no fim da ideia de que o serviço militar é também um dever de cidadania. Não podemos permitir que isto se venha a transformar naquilo que acontece, por exemplo, em países como os Estados Unidos, em que as Forças Armadas são apoiadas por tropas mercenárias nas suas missões internacionais. Nós temos, efetivamente, de criar um novo serviço militar obrigatório que prepare a população
para a necessidade de combater atempadamente e de prevenir estes efeitos que são inevitáveis, não tenhamos qualquer ilusão. Nós vamos continuar a ter incêndios florestais, nós vamos continuar a ter cada vez mais ondas de calor, cada vez mais situações de seca e de cheias em alternância, e isto vai causar um grande stress sobre as populações e nós precisamos de preparar desde já os meios humanos e militares para combater essa situação. Portanto, fundamentalmente, eram estas as medidas ou esta visão do papel do Estado. O Estado deve também, isto é um aspecto extremamente importante, o Estado precisa, o grande problema em Portugal, na minha perspectiva, não é tanto a manutenção da democracia ou o retorno a uma ditadura. Eu penso, enfim, os debates recentes sobre o 25 de Abril, eu penso que são debates mais ou menos fantasmáticos. Nós não temos em Portugal sequer um perigo real de um populismo potencialmente fascista. O grande perigo em Portugal é termos uma democracia que, em vez de estar ao serviço do interesse comum e do povo, esteja ao serviço de uma plutocracia. E por isso é que me parece também que nesta componente de novas forças armadas, de serviço militar obrigatório, mas dirigidas fundamentalmente para a segurança interna, segurança e adaptação às alterações climáticas, sem descurar missões internacionais, penso que é um elemento que vai ser fundamental para preservar a natureza democrática do nosso Estado numa situação de emergência. Porque são muitas vezes nas situações de emergência, e esta vai ser uma situação de emergência que vai durar muitíssimo para além dos estados de emergência, é nessas situações que muitas vezes os regimes autoritários e antidemocráticos se impõem. Vamos fazer o contrário. Vamos utilizar esta situação de crise como uma oportunidade para reforçar a natureza democrática do Estado e para reforçar o caráter sustentável de uma economia capaz de adaptar o país às alterações climáticas que já chegaram e vão continuar.